temos conosco também o nosso amigo Rony Pedó, da Associação Espírita Amor e Caridade. Tudo bem, Rony? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos ouvem. Já estamos também ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco enviando a sua pergunta ou colaboração através da live do Facebook, onde você também pode ver esse programa. Lembramos também que o programa conta com um canal no YouTube e perfil no Instagram. E você está convidado a conhecer e a compartilhar as nossas redes sociais. E lá se encontram os programas que fizemos nos sábados anteriores e também a divulgação para os próximos programas. E agora queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. E aos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações, que pedimos licença para ouvir o seu recado. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Nesse mês de setembro, que é destinado à valorização da vida, hoje nós falaremos sobre um tema bastante polêmico na nossa atualidade, na nossa sociedade, que é o aborto. Há muitas opiniões divergentes sobre esse tema, mas para nós espíritas ele está muito explicado, muito bem definido. E hoje nós temos essa tarefa de compartilhar do entendimento da doutrina espírita acerca do aborto. E para que comecemos, eu queria perguntar a Fábio, qual é o conceito de aborto, Fábio, sob a ótica espírita? O aborto, de um modo geral, é a interrupção da gestação. E a interrupção da gestação, ela pode se dar e acontece, infelizmente, de forma natural, né? Onde aquela criança era muitas vezes planejada, desejada, esperada. E, no entanto, por vezes com algumas semanas, alguns dias, alguns meses até, aquele organismo da mãe rejeita aquela gestação e o processo abortivo acontece, né? E é um processo que normalmente as famílias lamentam muito, gera um sofrimento porque havia uma expectativa em torno daquela chegada, em torno daquele filho, né? E a gente entende que a própria ciência explica isso. Normalmente, na maioria dos casos, o aborto espontâneo se dá por conta de questões físicas. Muitas vezes má formação fetal, muitas vezes uma incompatibilidade, muitas vezes o organismo da mãe que não aceita aquela gestação. E é muito comum também que o aborto aconteça na primeira gestação, né? Então, é muito comum que haja um aborto no primeiro filho. E a gente sabe também, a doutrina nos esclarece isso, que em muitas circunstâncias, aquele espírito, ele precisa só daquele tempo. Então, existe um planejamento, né, daquela mãe, daquela família, de receber aquele espírito por algum tempo no ventre. Às vezes algumas semanas, alguns meses, e depois essa gestação ser de fato interrompida e lá na frente esse reencontro acontecer, né? Às vezes na gestação seguinte aquele espírito volta. Então existe um acordo ali, um planejamento, né, reencarnatório entre aquela mãe e aquele espírito. E também, embora seja um processo muito duro, existem questões relativas a esse relacionamento anterior que explicam o porquê isso acontece. E sem dúvida, embora seja uma experiência dolorosa e difícil, ela é uma experiência que traz muito aprendizado para aquela mãe, para aquele pai, para aquela família e para o próprio espírito, né? A gente sabe de circunstâncias em que espíritos que tiveram uma morte trágica, por exemplo, ou que tiveram um suicídio numa vida anterior,
ou que tiveram processos de adoecimento extremamente desgastantes numa vida anterior, eles precisam preparar um pouco mais o seu perispírito para o retorno. E esse tempo serve para isso. Então, por mais que seja uma experiência dura, uma experiência dolorosa, uma mãe que aceita trazer um filho que vai ficar por pouquinho tempo lá no seu ventre, ela está fazendo uma caridade. Ela está fazendo um ato muito bonito de doação, né? De doação e de amor, por permitir que aquele filho venha, ainda que por tão pouco tempo. É um ato de caridade para ela e para o espírito. Então, esse é o aborto espontâneo, que acontece sem vontade daqueles pais. E a gente tem, no outro lado, então, o aborto provocado, que a gente sabe que é uma questão muito grave, uma questão muito séria e que traz muitas consequências que nós vamos discutir aqui hoje. Muito bem. Seguindo então, Rony, uma outra questão que até a Fábio entrou um pouquinho quando ela respondeu anterior, em que momento para o espiritismo, né, é entendido como o início da vida humana? Em que momento que a alma se une ao corpo? Porque nós, na doutrina espírita, nós entendemos que quando os pais geram o corpo de um filho, né, há um espírito previamente que já foi criado por Deus, nosso Pai, né, e ocorre essa questão da ligação do espírito com aquele corpo, né, que vem dessa concepção. E aí, Rony, o que você diria acerca desse início da vida para o espiritismo? Eu vou pedir licença antes de falar sobre o que o espiritismo fala e ele nos ensina a respeito disso. Vou pedir licença para fazer uma explanação fora disso, né? De certas visões que nós temos no nosso dia a dia. Eu busquei informação no site bvsms.saude.gov.br. Quem quiser ter mais informações do que eu vou passar, só é uma visão geral, né? Nesse site ela tem umas explicações sobre isso, né? Então vamos lá. A ciência, na visão biológica, né? O espírito se liga na concepção. A partir da concepção já existe vida, porque a ciência trabalha com células. As células humanas são células vivas e ela começa a se multiplicar. Então já existe vida, né? Vamos na visão religiosa, né? No catolicismo, evangélicos, desde a concepção já existe vida, né? Já o islamismo, após 120 dias da concepção, que diz que é considerado que já tem a vida. No judaísmo, começa no 40º dia. A partir da concepção, no 40º dia. O hinduísmo acredita na reencarnação, né? Por isso inicia quando a alma se une ao corpo na fecundação. Também, né? No budismo, por exemplo, o budismo, como ele acredita em reencarnação, mas ele diz que é que nem nós no espiritismo. O espírito foi criado por Deus e ele continua vivo. Só muda o corpo material. Então ele continua. Só que o budismo ele aceita, ele entende que pode ser encarnado num corpo humano, corpo de um animal, né? E vice-versa daí. Mas não vamos entrar nessa situação. Visão jurídica, até onde que nos explica, né? Que o início da vida se dá na concepção, quando o óvulo é fecundado, né? Então vamos entrar no espiritismo agora. Como nós falamos de reencarnação, que o espírito é imortal, ele continua, ele é desde a concepção, a partir do momento que o óvulo se liga ao espermatozoide, já tem uma ligação do espírito que vai a usufruir desse corpo. Tem um livro chamado Mensageiros da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que nos explica a reencarnação de Sigismundo. Gostaria que os nossos ouvintes lessem esse livro, vai ter uma noção... O livro, então, pode repetir, é Missionários da Luz, né? Missionários da Luz. Missionários da Luz, exatamente. É de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. Exatamente. Né? Então, ali nos explica como é formada a ligação, o trabalho da espiritualidade para que
exista essa ligação do espírito com o corpo, o trabalho que dá para tudo isso. Mas sabemos também que o Espiritismo nos ensina que tudo isso existe um planejamento por trás, um planejamento reencarnatório. E esse planejamento não começa com a nossa reencarnação aqui. Porque se nós analisarmos bem, desde os nossos avós já vem o nosso planejamento reencarnatório. Porque os nossos avós fazem o seu planejamento e vêm para cá sabendo que vão receber um espírito dos nossos pais. Quando é feito o planejamento de nossos pais, já sabendo que vão nos receber aqui. Então, o nosso planejamento começa muito bem antes da nossa reencarnação. Um planejamento para que lá na frente nós estamos nesse seio familiar com nossas provas, nossas expiações, nossas missões aqui terrenas. Então, é muito mais amplo, muito mais complexo do que simplesmente uma junção do espermatozoide com o óvulo. Então, o Espiritismo nos traz isso, que existe um planejamento muito grande por trás para uma simples reencarnação, dizer que é uma simples junção e até tal dia não existe vida. Existe um planejamento muito grande, né? E quando você considera o momento da fecundação, quando você junta ali um óvulo e um espermatozoide, você tem a carga genética da mãe, a carga genética do pai. Então ali você tem a vida desse casal, a vida que vai ser formada. Daquele único óvulo, daquele único espermatozoide, daquela fusão que acontece ali, você vai ter todas as células que tornam a vida viável, que vão fazer todos os órgãos daquela criança. Então não há como negar que a vida inicia ali. Não tem como a gente dizer, é tantos dias, é tantos meses. Não. A vida já iniciou. Isso nem falando na questão espiritual, falando só da questão biológica. Claramente a vida inicia no momento da fecundação. Muito bem. Porque são duas células que se unem e ela já vai começando a se multiplicar. Exatamente. Até formar o corpo, né? Então, por isso que já existe, a própria ciência diz, já existe vida, porque a célula, ela é uma célula viva. Se ela fosse morta, não seria nem fecundada, né? Então, é uma célula viva. E a partir do momento que ela se une, ela começa a multiplicação. Biologicamente, já existe uma vida ali. Uhum. Muito bem. E aí, Fábio, nesses conceitos que a gente colheu ali dos comentários, das respostas, quais as consequências, então, do aborto para o bebê? Você imagine, Marcelo, aquilo que a gente sempre fala, né, nas doutrinárias, enfim, o quanto é importante a nossa oportunidade de viver. A gente sempre fala que a nossa vida ela é um presente e que nós pedimos muito por esse presente, né? Nós imploramos por uma oportunidade de estar aqui na Terra, de renascer, de resolver as nossas pendências, de aprender mais uma vez, de seguir progredindo. E assim como nós estamos aqui, nós sabemos que muitos e muitos irmãos estão no plano espiritual aguardando por essa oportunidade. E aí você imagina que todo um planejamento é feito, né? A família se reúne lá no plano espiritual e conversa e se entende, eu preciso voltar, então alguém irá me receber, né? Toda a organização é feita. A espiritualidade tem um trabalho imenso para fazer com que o retorno desse espírito aconteça. Então está tudo planejado para acontecer. Esse espírito é colocado de volta, né? É colocado lá num processo também bastante complexo no ventre daquela mãe. E de repente, tudo aquilo ali é interrompido. Aquela família ou aquela mãe, enfim, eles desistem dessa criança, eles desistem daquela gestação, seja lá pelos motivos que for, e aquele processo todo é abandonado. Então, imagina o nível de frustração para esse espírito que estava vendo chegar para ele uma nova oportunidade, estava vendo que ele ia conseguir voltar para o plano material, para onde ele precisava estar, onde ele tinha uma missão a cumprir, onde ele tinha uma oportunidade
de crescimento, de evolução, né? Tudo aquilo que a gente sabe que acontece quando estamos encarnados e, de repente, aquilo tudo é interrompido. Muitas vezes de uma forma violenta, de uma forma agressiva, né? Então, aquele espírito, se ele for um espírito um pouco mais elevado, digamos assim, se ele tiver sentimentos mais nobres, se ele tiver uma relação com aquela mãe e com aquela família, digamos, de uma forma um pouco mais tranquila, ele pode entender o contexto, ele pode entender aquilo ali que aconteceu, lamentar sim, porque obviamente o espírito ele fica muito consternado, e pode fazer uma nova tentativa, né? Ele pode aguardar um outro momento e tentar voltar. Mas, muitas vezes, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Talvez ele esteja voltando exatamente porque ele tem que resgatar coisas com aquela mãe. Então, aquela relação já não é tranquila. E aí, quando ele tenta voltar e aquela mãe impede novamente o seu retorno, ele pode se nutrir de sentimentos ruins. Ele pode, por exemplo, ficar com muito ódio daquela mulher. E aí, às vezes, caindo novamente nesses sentimentos pouco nobres, ele pode voltar a processos de desequilíbrio, ele pode voltar a transtornos que ele, inclusive, já tinha superado, psíquicos, né? E ele pode optar por fazer um processo de obsessão. Então, ao invés de ficar esperando que lhe deem uma nova oportunidade, ele passa a obsidiar aquela mãe. Ele passa a sentir desejo de vingança e ele passa a atrapalhar espiritualmente aquela mãe. E aí, ao mesmo tempo, ele atrapalha a si mesmo no seu progresso e ele vai gerando entre eles uma simbiose extremamente nociva, né? Uma relação extremamente nociva que pode gerar adoecimento, tanto espiritual quanto físico para aquela mãe e, obviamente, espiritual para ele mesmo. E aí, ao invés daquela oportunidade de resgate, de reencarne, de aprendizado ser utilizada, ela não só é neutralizada, como acaba gerando um problema maior, né? Então, eles tinham uma oportunidade de resolver pendências, de resolver questões anteriores, e além de não resolver, eles acabam gerando um problema maior que vai ser levado vidas afora, né? Até que novamente eles consigam se harmonizar, até que novamente esse espírito se reequilibre, até que novamente essa mulher tenha uma outra oportunidade para tentar mais uma vez. Então, é muito difícil para todos, mas para o reencarnante é terrível. Uhum. Porque, em primeiro lugar, ele perde uma oportunidade, né, de estar aqui, colocar suas provas, suas expiações e evoluir espiritualmente, como sempre falamos, né? Mas, assim, tudo que você falou encaixa certinho, porque são coisas que principalmente o seu espírito não esteja tão evoluído que entenda a situação no momento que ele se revolta, ele vai adquirir muitas expiações para poder corrigir depois, porque ele vai se transformar num obsessor, né? E veja, né, como quando se opta, né, sem querer julgar a mulher, porque a gente também vai entrar nesse assunto, porque existem situações que para cada pessoa ela tem os seus paradigmas, tem os seus conceitos, mas veja a injustiça que se coloca para com o espírito que vai, o bebê, né, que vai se formar um homem, uma mulher, enfim, que vai reencarnar. É importante. Exatamente, porque assim, ó, nós que estamos aqui já formados, nós temos as oportunidades de melhoramento. A Terra é uma escola espiritual. Nós estamos na escola aprendendo, né? Consciente ou inconscientemente, nós estamos aprendendo. Agora, quando você opta por eu não quero que aquele que vai ser o meu filho, aquele bebê que está no ventre, fique na escola, eu quero que ele não entre nessa escola. E você corta a vida, olha a injustiça, porque nós estamos fruindo dessa oportunidade. E a gente estaria tolhendo, né, a oportunidade de alguém que teria os mesmos direitos do que nós temos para aprender nessa escola, né? E é importante a gente lembrar que mesmo quando há essa escolha, né, do aborto, esse espírito ele é acolhido. A espiritualidade faz todo um trabalho de retirar ele dali, de acolher esse espírito, né?
mas ele tem livre-arbítrio. Então, dependendo da sua condição, é o caminho que ele vai seguir depois. Muito bem. Mas voltando ao que você falou, Marcelo, é que nós pensamos no nós, no eu, né? Nós somos muito individualistas, né? Então, não pensamos nas consequências, nós pensamos no imediato do ato em si. Há muitos, Deus o livre, não condenando ninguém, porque a gente... todo mundo tem seu livre-arbítrio e não somos nós aqui que devemos apontar o dedo, né? Então, cada um faz suas escolhas. Mas dentro do que o Espiritismo nos ensina, nós estamos privando certas coisas, né? Então, nós temos que pensar no macro, não só no individualismo, né? Com certeza. Antes de cada escolha, isso tanto para a questão do aborto, quanto para outras questões da nossa vida, nós precisamos ter serenidade. Nós precisamos não tomar as decisões, muitas vezes, pelo nosso próprio juízo. Nós vamos conversar com as pessoas, vamos escolher uma pessoa mais sábia. Eu tenho uma questão na minha vida. Eu vou procurar uma pessoa que é mais sábia do que eu, mais experiente do que eu vou conversar com ela para tomar essa decisão. E muitas vezes a gente acha na nossa cabeça os poucos elementos que nós temos e tomamos as decisões muito. E aí a gente começa nesse ciclo de que as decisões não são as melhores, né? E uma questão importante, muitas vezes a gente sabe de várias histórias, né? Muitas vezes essa questão foi resolvida através de uma oração. Que quando aquela mulher em desespero pede o amparo de Deus, ela pede socorro para a espiritualidade, ela recebe muito amparo espiritual, muita força espiritual, muita ajuda, né? Então, muitas vezes falta nesse sentido também. E só para... Eu ia entrar depois, mas vamos aproveitar que já o tema já foi para esse lado. Quantos espíritos nobres que estão encarnados agora na Terra que... as suas mães receberam um parecer para o aborto. Eu vou dar o exemplo que a maioria dos espíritas conhece muito bem, é o Divaldo Pereira Franco. A mãe dele recebeu do médico o diagnóstico, se você não abortar esse menino, essa criança, enfim, você pode falecer. E ela, não, eu vou até o fim na minha gestação. E aí o que aconteceu? Nós temos hoje entre nós Divaldo Pereira Franco, agora com 97 anos. Olha, imagine a humanidade sem o Divaldo Pereira Franco. Com todo o trabalho magnífico que ele tem feito, né? Com todo o trabalho maravilhoso. Quantas milhares e milhares de pessoas que foram beneficiadas pela decisão de uma pessoa, que era a Ana, que era a mãe do Divaldo. Então a Ana optou, não, eu vou levar a minha gravidez até o fim, mesmo que o médico tenha me recomendado eu tirar o Divaldo. Então, olha a diferença, isso para citar um exemplo, porque se nós pegarmos as pessoas famosas, a gente pode ir na internet, a gente vai ver famosos que suas mães pensaram ou receberam diagnóstico de aborto e elas foram até o fim, e hoje nós temos benfeitores da humanidade graças à correta, à iluminada decisão que essas mães tiveram, né? E não é só pelo espírito de Divaldo, mas assim, vamos ver... A Mansão do Caminho que Divaldo construiu ali, só o Divaldo registrou quantos filhos? Mais de 600. Mais de 600 adotivos. Adotivos. Registrado como filho dele, filho né? dele. Mas olha o atendimento de quanto essa casa... Então, não foi só o espírito de Divaldo beneficiado a respeito dessa decisão. Milhares de pessoas. Exatamente. Muito bem, nós queremos dar bom dia a todos aqueles que nos acompanham, seja pelo rádio, seja pelo Facebook. Um grande abraço. Qualquer questão, né, que se quiserem colocar, vocês podem colocar. Aqui a nossa amiga Mona Lisa, né, ela diz assim: estudo realizado recentemente com mães que realizaram aborto em países onde a prática é utilizada, o gasto com depressão, ansiedade e suicídio é de 30% a mais. Esses países gastam mais com o tratamento psicológico dessas mães do que com procedimentos em si. Olha que contribuição interessante da Mona Lisa e que nós vamos chegar agora, né? Porque nós vamos exatamente adentrando na pergunta que nós vamos fazer para o Rony, que é quais as consequências do aborto para a mulher, para a mãe? E nós vamos chegar no pai também, tá? Para que eles fiquem até o final do programa, porque a gente não está aqui, né? É bem claro que se diga a fazer julgamentos de pessoas. Não, a gente está falando sobre o ato do aborto.
Cada pessoa tem as suas motivações e é por isso que a doutrina espírita vem em nosso socorro, em nosso auxílio, para que a gente modifique essas motivações, esses elementos interiores para tomar as corretas decisões. Mas estamos aqui falando do ato do aborto e não das abortistas, né? Muito bem claro que a gente gostaria de novamente esclarecer nesse ponto. Rony, as consequências, então, a gente viu para o bebê, que a Fábio falou, agora as consequências do aborto para a mulher, para a mãe. Só complementando o que você falou, nós estamos falando das consequências desse ato, não estamos julgando ninguém. Como sempre temos o livre-arbítrio, cada um decide sua vida do jeito que quiser, né? Mas nós estamos falando das consequências perante a espiritualidade, o que faz, o que acontece com o espírito que está sendo reencarnado nesse momento e acaba sendo interrompido, somente isso, sem julgamentos, né? Mas as consequências do aborto para a mulher. 3 fases, 3 consequências: física, psicológica e espiritual. Física. Sabemos que, por exemplo, no Brasil hoje não tem clínica, como o aborto não é liberado, então geralmente são buscadas clínicas clandestinas. E como essas clínicas procedem para fazer esse aborto? Então, as consequências físicas para uma mulher, às vezes pode até não acontecer nada, mas pode acontecer rupturas, que tem que fazer cirurgias, pode levar a óbito, como muitos relatos nós temos que a mãe foi lá numa clínica clandestina e fez um aborto e foi a óbito. Por quê? Porque introduzem certas coisas certas coisas que acontecem que leva essa mulher a óbito. A esterectomia, que é tirar o útero e tudo, não pode mais ter filhos. Cicatrizes. Então, o corpo é mutilado com isso. Então, isso tem consequências no segmento. Pode não ter mais filhos, e aí lá na frente a mulher quer ter filhos, que construir uma família com alguém que existe um amor e gostariam de continuar, ampliar essa família e não vão mais conseguir. Então, fisicamente, são traumas que acaba levando. Então, pode que não aconteça nada, mas pode muitas coisas para frente, né? Psicologicamente. No início, quando é feito, me livrei do problema, entre aspas, que muitos falam, que vão lá e se livram do problema, que o problema acontece depois, né? No momento tá tudo tranquilo. Mas, se depois quer ter filho e não consegue. Mas a própria parte psicológica da mulher, no futuro, quando ela for mais madura, mais serena, ela começa a refletir sobre o caso. Aí vem os transtornos psicológicos pelo ato cometido em si. Certa vez eu fiz um acolhimento fraterno lá na casa e justamente uma senhora, já com uma tenra idade, comentou sobre isso. E estava atormentando ela direito, dia e noite. Arrependida? Sim, tem. Consegue, porque Pai é tão bondoso que sempre nos perdoa. Mas essa parte psicológica, quando o ser em si, ela se dá conta do ato cometido, os arrependimentos, os transtornos, ela é muito maior. E vai seguir sempre. Por quê? Foi tirada uma vida. Foi tirada uma oportunidade no espírito. Se nós considerarmos tirar uma vida, é a mesma coisa que um assassinato. E uma pessoa de bem, ela vai criar problemas psicológicos porque acabou tirando uma vida. E na parte espiritual, no que nós já comentamos, é abreviado uma oportunidade de um espírito vir encarnar, vir usufruir de uma oportunidade de evolução moral, espiritual. Aí, esse assassinato que aconteceu, desse ser indefeso por enquanto,
quando voltamos para lá, as consequências vêm. Nós vamos precisar expiar esse ato cometido, reparar o que nós cometemos. Então, espiritual, nós estamos adquirindo karmas aí muito grandes perante a coisa que nós vamos ter que reparar. E até nós nos perdoar e seguir em frente e ter a outra oportunidade, corre um monte de tempo. É preciso que a gente lembre que fisiologicamente o organismo feminino é 100% feito para a maternidade. Tudo no corpo da mulher é voltado para a reprodução. E quando você interrompe um processo desse, é algo absurdamente violento, agressivo. Então, nenhuma mulher vai tirar um filho sorrindo. Nunca. Isso não é da natureza dela. Isso não é da natureza, não é do espírito dela, né? O espírito da mulher é de acolher. A natureza da mulher é acolhedora. A mulher é um ser gregário por natureza. Então, quando isso acontece, ela sofre uma violência muito grande e, às vezes, a gente brinca que a mulher já nasce culpada, né? A culpa nunca abandona uma mulher que abortou. Nunca. Quando a gente sofre um aborto espontâneo, já vivemos um processo extremamente doloroso de culpa. Mesmo sabendo que você não tinha como evitar aquilo, é como se fosse algo natural. A gente se sente culpada. Então, você imagina quando esse processo é feito voluntariamente. Então, o sofrimento é muito grande. E essas mulheres arrastam vida afora essa dor. E muitas vezes a culpa, a gente sempre fala, né, que a doença ela começa na alma. A culpa, ao longo do tempo, ela se transforma em adoecimento físico. Doenças de origem inexplicada, dores de origem inexplicada, por vezes sofrimentos atrozes que são causados por isso, por esse ato, né, que muitas vezes essa mulher foi levada a cometer, mas ela sofre as consequências disso, não só nessa encarnação, mas adiante também, por conta da reparação que tem que ser feita. Isso, e como foi falado também, Fábio, por você até, ou pelo Rony, anteriormente, esse sentimento de culpa, de tristeza pelo ocorrido, ele gera, o espírito que cultiva esses sentimentos, seja pelo aborto ou seja por qualquer outra situação de culpa, de algo que fez equivocadamente em sua própria vida, a gente está abrindo uma porta para as influências negativas. Toda vez que eu penso, que eu sinto algo negativo em minha vida, eu abro uma porta, espiritualmente falando, é uma expressão, abrir uma porta. Eu abro uma sintonia em que espíritos que querem o meu mal, ou que querem o mal da minha família, enfim, ou mesmo no caso do espírito do próprio bebê que iria reencarnar, a gente abre essa possibilidade da influência negativa, das chamadas obsessões espirituais, em que o espírito, né, quer perseguir aquela mulher ou que se aproveita daquele sentimento e coloca ideias cada vez mais negativas para tentar deixar a pessoa doente ou mesmo, né, levar a malefícios piores ainda, né? Então a gente abre uma porta, as pessoas que cometem isso abrem uma porta espiritual negativa muito complicada, que pode se agravar então com essas influenciações negativas espirituais, obsessões e etc, né? E normalmente uma mulher que comete um aborto, ela não conta para ninguém. Ela guarda para si. Então isso que o Rony fala dessa situação dele, desse acolhimento que ele fez, isso é comum. Porque quando elas se veem em desespero e elas percebem que elas não estão mais aguentando, elas precisam encontrar alguém que as ouça. E nesse sentido a gente reitera o posicionamento da doutrina espírita, das casas espíritas, do movimento espírita, é de acolhimento a esta mulher que abortou. Nós não somos favoráveis ao aborto, mas nós somos favoráveis e acolheremos sim essas mulheres que passaram por essas experiências e que precisam de um apoio emocional, que precisam de um apoio espiritual. As casas estão abertas para receber, para acolher, sim, sejam bem-vindas, né? E se for necessário, venham buscar aqui o apoio que vocês precisam. E nós vamos falar, né? Muito bem colocado. Nós vamos falar do que alguém que de repente esteja ouvindo o programa
se alguma dessas mulheres praticou o aborto ou conhece alguém, alguma amiga, alguma familiar que praticou, a gente vai dar algumas sugestões mais adiante aqui no programa, né? Porque a gente realmente acolher essas pessoas é fundamental e que essas pessoas, desde já falamos, procure ajuda, procure alguém desconhecido, um psicólogo, algum profissional para que se abra, para que tente tratar essa questão, né? Para que não se complique ainda mais, né? Espiritualmente, porque a vida segue para quem praticou o aborto. Exatamente. Né? Porque assim, ó, geralmente quando acontece esses atos é mais na juventude. Enquanto está em tenra idade, acontece isso, porque eu não quero atrapalhar a minha vida, porque isso vai me tirar de muitas privações e tal, e acaba cometendo. Mas lá na frente, quando vem a maturidade, a serenidade da maturidade, que ele começa, e que nem diz a Fábia, a mulher nunca esquece desse ato. E aquilo é uma brasa escondida, e ela vai queimando, e vai queimando. Então isso traz um transtorno psicológico para a mulher muito grande. E a partir do momento que ela já não aguenta mais, que às vezes é tarde já, o transtorno é muito grande. Uhum. E isso influencia em tudo, na sequência da sua família, na própria individualidade dela. Então, que nem vocês falaram, buscar ajuda. O quanto antes. Quanto antes buscar ajuda de profissionais, as casas espíritas estão ali para acolher, sem julgamento, a gente nunca julga ninguém. Temos que ter essa humildade de pedir ajuda. Né? Veja como é importante isso que você fala. Muitas vezes, e como é importante a gente orientar também os nossos filhos, né? Muitas vezes isso acontece numa idade em que a mulher e o homem também não têm noção da gravidade do ato que eles estão cometendo. E normalmente, quando isso acontece, o relacionamento ali termina. Eu já acompanhei várias pessoas que passaram por essa experiência e o relacionamento termina, porque um dos dois não suporta. Geralmente a mulher não suporta a ideia de ter abortado e continuar com aquela pessoa. E aí isso acaba espirrando lá no relacionamento futuro. Às vezes ela não consegue contar lá para o marido, para o companheiro dela que ela fez um aborto no passado. Às vezes ela tem dificuldade para engravidar e ela não consegue dizer para ele por que essa dificuldade existe, né? Então são consequências que vão ao longo da vida, porque é exatamente como vocês falaram aqui, a vida para quem abortou continua. Uhum. E a própria mãe que fez isso hoje, lá no futuro tem próprios filhos, vamos dizer 2, 3 filhos, mas esse ato na intimidade da mulher continua pesando. Não é porque ela construiu uma família, teve filhos normalmente, tranquilo. Esse ato em si vai pesar mais dia, menos dia, vai pesar na parte psicológica. Com certeza. E é nesse momento que nós precisamos dar o acolhimento. E às vezes um desses filhos que vem depois é aquele, né? Uhum. Que foi abortado antes, que foi rejeitado. E aí você vê ali uma maternidade dura, sofrida, né? Um relacionamento difícil, porque lá no espírito dele está gravada essa memória. Essa mãe em algum momento não me quis, e isso fica, né? Com certeza. Nós estamos falando, eu ia dizer, né? Nós estamos falando bastante da mãe, e aí algumas pessoas que estão nos ouvindo podem estar pensando, tá, e o pai? E o pai não tem participação nisso? Foi citado exemplos? E aí eu queria perguntar, né, para Fábio, em relação ao pai, ele tem responsabilidade pelo ato que a mãe cometeu? Veja, historicamente, culturalmente, o ônus do aborto recai sobre a mulher. Sempre é a mãe que responde, sempre é a mulher que responde, né? Só que muitas vezes, eu diria assim, 99% das vezes, o aborto não teria acontecido se essa mulher tivesse tido o apoio do pai da criança. Se essa mulher tivesse tido apoio da família dela, da família do pai da criança. Então, como é que você vai olhar para um ato da gravidade de um aborto provocado e atribuir isso a uma pessoa só? Não existe. O pai é tão responsável quanto a mãe. Às vezes, até a responsabilidade dele é maior, porque ele induz essa mulher a fazê-lo. A decisão foi dele, né? Às vezes a decisão foi dele e ela não consegue com o ônus dessa decisão. Então ela acaba se sentindo induzida ou obrigada a fazer o aborto porque ela não tem suporte do pai da criança.
por vezes é a família que faz esse processo. Então, é importante a gente dizer, com todas as letras, a responsabilidade do homem é tão grande quanto a da mulher. E muitas vezes a responsabilidade do homem é maior, né? Porque ele é o apoio. Se esse apoio faltar, o risco dela abortar é muito maior. Então, vejam, quando a gente termina o nosso período aqui na Terra, né? A gente desencarna, tem aquele processo de ampliação de consciência, a gente se dá conta das coisas que a gente fez, daquilo que a gente deveria ter feito e o que fez efetivamente, tudo isso volta. E quando esse grupo se reencontra, como é que fica isso? Peraí, eu ia trazer esse bebê e vocês iam me ajudar, o que aconteceu? Né? Então, ali, nesse momento do reencontro com a consciência, todas essas pessoas vão prestar contas disso. Todas as pessoas vão responder por isso. Né? Essa mulher não pode carregar esse ônus sozinha, porque ela não é a única responsável. O que acontece é que o primeiro processo ali, o primeiro prejudicado é o bebê. E depois dele, quem mais sofre é essa mãe. Mas não dá pra gente achar que um homem faz isso e também sai sorrindo, porque não é assim que acontece. Por mais que, como o Rony disse, naquele momento ele entenda assim, me livrei do problema, isso não existe. A consciência dele segue com a vida dele, segue com ele. E muitas vezes esse homem, ele não consegue ser pai lá na frente também. Mas organicamente não tem nada, fisicamente não tem nada que impeça uma gravidez num novo casamento. O inconsciente faz coisas. A culpa faz coisas. Mas é muito bem colocado, Fábio. Mas tem exceções nesse caso, quando o pai não sabe. Sim, eu ia chegar lá. Desculpa. Mas que bom que você falou. A exceção é quando esse pai não é informado. Quando esse pai não sabe, aí é um outro processo, né? Mas aí também a gente se pergunta, o que aconteceu que esse pai não ficou sabendo de uma gestação, né? Será que ele era acessível o suficiente para essa mulher vir e partilhar com ele esse acontecimento? Será que ela ia se sentir recebida, abraçada, acolhida se ela dissesse eu estou grávida de você? Por que ela optou por não contar? Né? Então, quando acontece que realmente se separaram, ele foi embora e ela optou por não contar e fazer isso, abortar, aí ela responde sozinha. Agora, quando tem essas outras variáveis aí que não permitem uma aproximação, que ela sabe que ela não ia ser acolhida, então sempre quem está envolvido nesse processo vai ser responsável. E uma coisa importante, não pensem que quem está lá na clínica, no consultório clandestino, fazendo o ato, praticando o ato, colocando em prática o processo, né, operacionalizando o aborto, mas esse vai responder também. E não vai ser pouca coisa. Muito bem, muito bem. Seguindo então, Rony, em que circunstâncias a legislação brasileira permite o aborto? Na realidade, o Código Penal ele é contra o aborto induzido, né? A indução do aborto. Mas assim, tem 3 itens, 3 pontos que ela até permite. Né? No Código Penal de 84, temos aí até 3 situações que até é permitido a prática do aborto. Quando a gravidez representa risco de vida para a gestante, que depois nós vamos falar sobre isso, né? Quando a gravidez é um resultado de estupro, que também o Espiritismo fala sobre isso, esse ponto, né? E quando for um feto anencefálico, né? Anencefálico. Então, esse item foi julgado pelo STF em 2012, declarado como parto antecipado para fins terapêuticos, né? Então, só o Código Penal vigente é nisso, né? Nesses 3 itens que até tem a permissão. Teve aí no Senado e no Congresso esse ano muito debate e eu não cheguei a conseguir informações sobre isso. Até, inclusive, você que é advogado, Marcelo, você poderia até nos ajudar nesse ponto, né? E alguns itens sobre o aborto
Na Constituição, no artigo 124, 125, 126, 127, falam especificamente sobre isso, né? Desses 3 itens, 3 casos que até seriam liberados pela legislação brasileira. Fora isso, é clandestino. Exato. Nessa questão aí do Senado, dessa polêmica, ela está suspensa atualmente, né? Que se tratava do aborto a partir de algumas semanas após a concepção. Então, ela está suspensa, mas daquilo que você falou, Rony, eu queria chamar a atenção exatamente sobre uma questão muito polêmica, né? Essa questão do estupro em relação ao aborto, porque tem muitas pessoas, né, que estão realmente falando, né, e estão defendendo o aborto em caso de estupro. E aí eu queria trazer essa questão para debate, porque tem a visão humana, superficial, que muitas pessoas, não, estuprou a pessoa, de um estupro decorreu o aborto, tem o direito a mãe de optar pelo aborto tranquilamente, porque até a legislação permite isso. Mas e a visão espírita disso? Eu queria trazer para debate, porque a posição espírita, ela é contrária à opinião popular nesse sentido, né? A visão espírita é sempre pela vida. Nós sempre vamos defender a vida, nós sempre vamos priorizar a vida. O que acontece, numa situação dessas, a gente sabe que é um ato monstruoso e que nenhuma mulher, nenhuma pessoa merece passar por um estupro, né? O que a gente sempre pede, apela à consciência dessa mãe, é que ela se dê conta que o fato dela ter sido estuprada, por pior que seja, gerou uma vida ali. E que essa vida não é responsável por isso. Esse bebê não é culpado. Então a gente sabe que, claro, ela tem livre-arbítrio e que se ela não suportar carregar essa criança e lá no final doar para alguém que possa criar, alguém que esteja esperando ansiosamente por um filho e dar uma oportunidade para esse espírito, ela tem livre-arbítrio. E a lei ampara ela. Isso é fato, a gente não pode negar. Mas a gente sempre apela para o coração dessa mãe, que se ela tiver condições, se ela se sentir confortável, se ela sentir que ela pode fazer o esforço de levar essa gestação a termo e doar esse filho, que ela o faça. Porque a gente tem muitos relatos de mães que fizeram isso e que esse filho foi um grande amigo, um grande companheiro, foi muitas vezes o suporte para ela até o final da vida, em gratidão ao fato de ter nascido. E essa questão da anencefalia, eu conheci uma senhora há alguns anos que há 50 anos atrás, aqui na nossa cidade, ela teve um filho com anencefalia. Ela foi comunicada pelo médico que se ela fizesse uso de uma determinada medicação para uma doença que ela tratava, ela teria essa criança anencéfala. Mas quando ela soube da gestação, ela já estava em uso da medicação. Então o médico falou, olha, muito grande a chance, você pode abortar. E ela falou, eu não vou abortar, eu vou levar essa gravidez até o fim. E assim ela o fez. E ela me contava que ela teve esse filho no antigo Hospital Santo Antônio e que a sala de parto dela estava cheia, porque todas as pessoas que estavam trabalhando ali, os médicos, as enfermeiras, eles queriam ver, eles nunca haviam visto uma criança com anencefalia. E ela conta que esse bebê nasceu, ela segurou ele no colo e ele sorriu. Essa criança sorriu, olhou para ela e sorriu. E ela disse, eu tive certeza que aquele menino olhou para mim, era um menininho, que ele olhou para mim e ele estava me dizendo muito obrigada. E ela conta que a paz de espírito que ela sentiu naquele momento, nunca na vida dela ela teve uma experiência como aquela. E que ela agradece a Deus todos os dias pela força que ela teve de levar aquela gestação a termo e ter aquela criança, e ter dado oportunidade para aquele espírito. E aí no final o médico perguntou a ela, você quer doar esse bebê para estudo? E ela disse, não. Ele é o meu filhinho e ele vai ter um enterro digno. Então, veja, quando há uma intenção, Deus dá força. A espiritualidade auxilia, ampara, porque toda vida é importante. Toda vida merece o amor de Deus. Voltando para o caso de estupro, o problema maior do estupro em si é que ele acontece geralmente mais de 80%, quase 90%, no círculo de confiança, né? Um pai, um tio, um padrasto, alguém de confiança que devia ali estar protegendo essa mulher, essa criança às vezes, e acomete isso.
Mas é o que a Fábio disse. Você não vai conseguir esse transtorno, mas leva essa gravidez até o fim e doa. Tem muitas famílias querendo adoção, querendo cuidar de uma criança. Então, esse espírito vai ter a continuidade, mas para a mãe não vai gerar traumas psicológicos e espirituais para o futuro, né? Perfeito, muito bom. Nós estamos ainda nos últimos minutos do nosso programa, né? Temos algumas questões ainda, mas antes gostaríamos de escutar novamente o recado da nossa patrocinadora, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Então, meus amigos, voltamos com o nosso programa. O tema de hoje é o aborto na ótica espírita. Fábio, naqueles casos em que o nascimento da criança pode pôr em risco a vida da mãe, qual é a posição espírita? É crime fazer o aborto nesses casos? Nesse caso, é preferível que se mantenha a vida da mãe. Por que isso? Porque essa mãe, ela se mantendo viva, ela pode dar vida novamente a esse mesmo espírito e ela pode trazer outros espíritos que necessitem nascer, né? E a gente sabe que graças à tecnologia, aos avanços da medicina, hoje raramente acontece de alguém ter que optar entre a vida da mãe e do filho, né? Mas nesse caso a conduta é essa, de que se escolha pela mãe, porque ela pode oportunizar novamente o retorno desse espírito. Muito bem. E por fim, Rony, a questão bastante importante também, quando o aborto já aconteceu, alguém que eventualmente esteja nos assistindo, praticou o ato, conhece alguém, como nós falamos, né? Há meios de reparar essa ação? Sempre há meios de reparar. O próprio Jesus fala no Evangelho, dai a outra face, né? Então, o que é dar a outra face? Pagar o mal com o bem. Então, eu cometi um ato. Eu cometi esse ato. Em primeiro lugar, tem que buscar ajuda e amparo psicológico e espiritual. Onde que faz isso? Profissionais da saúde, para o psicológico, né? Psicólogo, psiquiatra, dar um apoio moral para esse indivíduo. Para essa, principalmente a parte da mulher. E espiritual, numa igreja ou numa casa espírita, e conversar com as pessoas, que nem a Fábio disse, será muito bem recebida numa casa espírita, para que tenha uma excelente conversa e tal. Existe o perdão, principalmente ela precisa começar a se perdoar pelo ato cometido, que nem diz Emmanuel, ninguém dá o que não tem, então ela tem que, o auto-perdão é necessário, você faz necessário, e começar a trabalhar em prol da caridade, do amor ao próximo, para cobrir esses atos, ou amenizar o ato em si. Então, quanto mais ela trabalhar com o próximo, trabalhar a caridade com crianças, até uma própria adoção, às vezes, cobre esse ato também, né? Então, buscar a trabalhar isso para refazer seus erros. O Pai sempre nos dá muitas oportunidades para reparar nossos erros. Então, o Brasil, o mundo está cheio de oportunidades, é só querer. Enquanto estamos caminhando, vamos buscar oportunidades que temos no nosso dia a dia para rever isso. A prática da caridade, o acolhimento ao próximo, a qualquer cidadão que está ali, vou acolher, vou ajudar, isso ameniza os erros cometidos. Paulo de Tarso já nos dizia, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então é importante a gente reforçar aqui, já que estamos finalizando. Um aborto praticado, embora seja um ato muito difícil e não um ato que não se deve cometer, ele não é uma condenação eterna. Então essa mulher merece sim o perdão de Deus e vai tê-lo,
ela merece o perdão dela mesma, para que ela possa seguir vivendo e para que ela possa fazer o bem aos demais e também a si. E reforçar aqui, o Espiritismo condena o pecado do aborto. O Espiritismo condena o ato do aborto, mas não julga e não condena a mulher que por alguma razão praticou um aborto. A nossa postura é de acolhimento para essas mulheres e não de julgamento. Tem um ditado oriental que diz o seguinte: não existe santo sem passado e não existe pecador sem futuro. Né? Perfeito. Ou seja, todos teremos oportunidades. E quem não errou no aborto, errou em outros fatores da vida. E todos nós temos a oportunidade de fazer esse amor que cobre essa multidão de pecados. Queríamos agradecer, então, a presença do nosso amigo Rony. Muito obrigado, Rony. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos que nos acompanharam hoje de manhã. Fábio, muito obrigado. Grata pela oportunidade e um excelente final de semana a todos. Um abraço a todos, irmãos e irmãs, e sigamos confiantes na bondade divina. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas